Salve, galera! Novamente, verbo ainda não terminou. A gente sabe que é um negócio longo, não é isso? E a gente precisa se dar conta de alguns detalhes importantes. Então, vamos continuar na batida, não tem jeito. Vamos lá? Vou falar agora sobre conjugação verbal. Alguns verbos sempre caem em concursos públicos. E isso é bom. Por quê? Porque de mais de 11 mil verbos na língua portuguesa, se a gente conhece alguns verbos que caem costumeiramente nas provas de concursos públicos, tudo fica mais fácil. E a gente consegue acertar mais questões relacionadas à conjugação verbal. Beleza? Parece besteira esse tipo de questão, mas exige de você um conhecimento de conjugação muito grande. Então, se eu fosse você, todos os verbos que eu coloquei aqui no slide, daqui a pouco a gente vai ver, todos os verbos que eu coloquei aqui precisam ser conjugados por vocês, beleza? Então, se você acha que vai resolver uma questão de conjugação verbal com facilidade, cuidado, porque pode ser que você não consiga. Tudo bem? Cuidado, por favor. Eu peço encarecidamente que todos os verbos que eu vou apresentar sejam conjugados por vocês. Beleza? Tranquilo? Pô, Pestana, você está querendo dizer que eu devo conjugar no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, todos os tempos do modo subjuntivo, no imperativo, no infinitivo, no gerúndio, no particípio? É isso aí. É exatamente isso. Eu quero que vocês conjuguem. Pô, eu vou perder um tempão. É melhor você perder tempo agora do que chegar na hora da prova, você não identificar a conjugação que está correta ou incorreta. Tá certo? Então, por favor, faça isso. Por você mesmo, não é por mim não. Beleza? Eu já sei essa parada, você está aprendendo. Então, a maneira que você tem de fixar é por meio de conjugação desses verbos. Pegar a folha do papel, a caneta e sair conjugando. E analisar com uma gramática ao lado para ver se você conjugou correto. Você tem que se acostumar com as formas verbais. Beleza? Porque quando a gente fala em conjugação verbal, o que é isso? Conjugação verbal seria a reunião de todas as flexões dos verbos em todos os tempos, modos, números e pessoas. Beleza? Você tem que conhecer isso. Vamos que vamos? Olho na telinha, vamos lá. Conjugação verbal. Coloquei aí 3 pontos de exclamação, adivinha por quê? Porque é algo muito importante, tá certo? Observe só. Eu coloquei aqui, ó, terminados em EA. Esse hífenzinho aqui, desculpa, esse hífenzinho aqui equivale a terminado em EAR. Então, os verbos terminados em EAR, como por exemplo pentear, como por exemplo recear, tais verbos têm uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Tais verbos, quando são conjugados no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, eles recebem a letra I ao lado da letra E, exceto na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Vou pegar como exemplo o verbo pentear. Eu penteio, tu penteias, ele penteia. Agora, nós penteamos, vós penteais, aí depois volta a letra I depois da letra E. Eles penteiam. Beleza? Então, anote essa informação sobre os verbos terminados em EAR. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo, a letra I vai aparecer depois da letra E, exceto na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Eu vou repetir. Eu penteio, tu penteias, ele penteia. Agora, nós penteamos, vós penteais, eles penteiam. Aí volta a letra I. Beleza? Então, na primeira pessoa do plural, na segunda pessoa do plural, a letra I desaparece
no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Pestana, e nos outros tempos verbais? Tipo no pretérito, como é que fica? Não tem a letra I. Eu penteei, tu penteaste, ele penteou, nós penteamos, vós penteastes, eles pentearam. E no futuro? Eu pentearei, tu pentearás, ele penteará, nós pentearemos, vós penteareis, eles pentearão. Beleza? Muito bem. Então, depois dessa pentada toda, vamos aos verbos terminados em iar. Os verbos terminados em iar têm uma conjugação regular. Ou seja, nada muda quando você conjuga verbos terminados em iar. Exemplo. Negociar. Eu negocio, tu negocias, ele negocia, nós negociamos, vós negociais, eles negociam. Então não há mudança nenhuma, é tranquilo. Só que então por que você colocou verbos terminados em A nessa listinha de verbos? Eu coloquei nessa listinha de verbos que caem em provas costumeiramente. Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado, leve em conta aí meu tom de voz, minhas tosses, etc e tal. Vamos lá, continuando. Os verbos terminados em iar têm a conjugação regular. Por que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui por causa dos verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Ainda tem o intermediar. Lembra quando eu falei na aula de ortografia? Eu espero que você se lembre dela. Sobre o Mário. O que seria o Mário? Mediar, ansiar, remediar, incendiar ou intermediar e odiar. Esses verbos que formam essa palavra Mário são verbos especiais. Por que eles são especiais? Eles são especiais porque, apesar de terminarem em iar, eles são conjugados como os verbos terminados em ear. Ou seja, verbos que eu acabei de falar, como pentear e recear. Beleza? Ué, Pestana, você está querendo dizer que não é eu medio e sim eu medeio? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Você está querendo dizer que não é ele ansia e sim ele anseia? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. Você está querendo dizer que não é eles remediam e sim eles remedeiam? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. O mesmo vale para incendiar, intermediar e odiar. Então, se liga só. Olha para mim. Mário. Mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Esses verbos que formam a palavra Mário devem ser conhecidos de você. Beleza? Mas como é que eu vou saber a conjugação deles? Eu já falei. Eles são conjugados como os verbos terminados em ear. Então, no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, vai entrar o ei, o ditongo ei. Ei, ei, ei. Exceto na primeira do plural e na segunda do plural. Vou conjugar para você o verbo odiar no presente do indicativo. Eu odeio e não eu odio. Tu odeias e não tu odias. Ele odeia e não ele odia. Nós odiamos, lembra a primeira pessoa do plural? Vós odiais, lembra a segunda pessoa do plural? Aí depois volta o ditongo ei. Aí fica como? Eles odeiam. Então, se você consegue conjugar o verbo odiar no presente do indicativo, saiba que todos os outros verbos da palavra Mário são conjugados igualmente ao verbo odiar.
Então, eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, primeira pessoa do plural, cuidado com ela. Vós mediais, cuidado com a segunda pessoa do plural. Eles medeiam. Eu anseio, tu anseias, ele anseia. Nós ansiamos, vós ansiais, eles anseiam. Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Nós remediamos, vós remediais, eles remedeiam. Eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Nós incendiamos, vós incendiais, eles incendeiam. Eu intermedeio, tu intermedias, ele intermedia. Nós intermediamos, vós intermediais, eles intermediam. E o odiar eu já conjuguei. Beleza? Então, no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, eles têm uma diferença. Por isso que eu digo sempre ao meu aluno, quando eu faço videoaula, não adianta você ouvir o que eu estou dizendo e anotar. Não é suficiente, na minha opinião. Na minha opinião, só é suficiente quando você pega essa aula de hoje, acompanha com uma gramática e começa a conjugar os verbos. Para mim, este é o melhor método para você nunca mais esquecer a conjugação desses verbos que estão aqui. Beleza? Cuidado com eles. Se você se lembra da aula de ortografia, eu lembro de ter mencionado que a nova reforma ortográfica fala sobre algumas diferenças em relação a esses verbos que eu acabei de falar. E se você não se lembra disso, eu gostaria que você recorresse à aula de ortografia. Desculpe, mas eu não me lembro qual foi a aula de ortografia. Você vai lá, dá uma olhada na aula de ortografia que eu falo dos verbos terminados em iar e ear. Beleza? Dá um confere nessa aula para você ouvir o que eu tenho a dizer sobre a nova reforma ortográfica. O que eu disse sobre a nova reforma ortográfica nessa aula de ortografia não é relevante para provas de concursos públicos, mas a gente nunca sabe o que os caras das bancas pensam na hora que estão fazendo as provas, né? Parece que eles até dormiram de calça no dia anterior. Parece até que a mulher deles, sei lá, meteu um chifre na cabeça deles. Não é isso? Porque quando os caras fazem as provas, eles não querem nem saber. Eles botam pra, né? Enfim, tu já entendeu a missão. Então, cuidado, a gente nunca sabe o que esses caras vão aprontar. Então, quanto mais a gente conhece sobre a língua, sobre a norma culta, mais tranquilidade a gente tem na hora de fazer a prova. Beleza? Dá uma olhada na aula de ortografia que eu falo sobre ear e iar. Tudo bem? Beleza? Olho na telinha de novo, vem comigo. Vamos lá. Vou falar agora sobre os verbos caber e valer. Por que eu coloquei caber e valer aqui? Porque a primeira pessoa do singular do presente do indicativo desses verbos, caber e valer, é estranha. Por que a primeira pessoa do singular do presente do indicativo de caber e valer é estranha? Porque quando você conjuga o verbo caber na primeira pessoa do singular, fica assim, ó. Eu caibo. Eu caibo. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Então, observe a primeira pessoa do singular. Eu caibo. Não é estranho? Eu caibo. E aí, se é estranho, o que o cara faz na prova? Ele coloca lá o caibo. Justamente para te dar uma pernada. Agora, uma coisa interessante é o que eu vou te dizer agora. O presente do indicativo é formado, ou melhor, o presente do subjuntivo é formado pela primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Qualquer verbo? Qualquer verbo. Beleza? Olha para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte. Se eu caibo é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, todo o presente do subjuntivo vai ter o mesmo radical. Ou seja, eu espero que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Percebe? O presente do subjuntivo tem o mesmo radical da primeira pessoa do singular do presente do indicativo.
Então, toda vez que você vai conjugar um verbo no subjuntivo, basta você se lembrar da primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Porque é ela que vai te permitir a formação do presente e do subjuntivo. Então, cuidado com o verbo caber. O mesmo vale para o verbo valer. Por que o verbo valer é estranho? O verbo valer é estranho porque a primeira pessoa do singular dele é estranha. Você diz assim, eu valho, com LH. Eu valho, aí depois volta ao normal. Tu vales, ele vale, nós valemos, vós valeis, eles valem. Agora, eu valho, é estranho, com LH. Aí o que o cara faz na prova? Trabalha com essa forma. Quando não trabalha com a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, trabalha com o presente do subjuntivo. Por quê? Porque tem o mesmo radical que a primeira pessoa do singular do presente e do indicativo. Aí fica como? Eu espero que eu valha, que tu valhas, que ele valha, que nós valhamos, que vós valhais, que eles valham. Pô, feião, sonoridade, eu sei, mas existe na língua portuguesa, cuidado. Beleza? Cuidado, hein? Tem mais um verbo aqui que eu não coloquei na listinha. Eu realmente não coloquei na listinha. Eu dei essa olhada aqui para ver se eu tinha colocado. Que é o verbo adequar. Os gramáticos dizem que o verbo adequar é um verbo defectivo. O que isso significa? Significa que ele não tem a sua conjugação completa. Lembra disso? Verbo defectivo? Beleza. Então, como é que eu conjugo o verbo adequar? Você conjuga o verbo adequar assim, ó. Eu nada, não tem eu. Tu, não tem tu. Ele, não tem ele. Nós adequamos, vós adequais e acabou. Pô, Pestana, você está querendo dizer que no presente do indicativo não existe eu adequo, tu adequas, ele adequa, eles adequam? Segundo todos os gramáticos que eu conheço, o verbo adequar é defectivo. Só existe a primeira do plural e a segunda do plural. Nós nos adequamos, vós vos adequais. Beleza? Tranquilo? Cuidado. Agora, por que eu estou te falando para ter cuidado? Porque teve uma vez uma questão do CESP falando sobre o verbo adequar, que não era bem uma questão sobre verbo, mas apresentava a forma adequo ou adequa, alguma coisa assim. Ou seja, uma forma que não existe na língua portuguesa, segundo todos os gramáticos que eu conheço. Aí eu fui pesquisar para ver quem é que permite a forma adequo. E alguns vão dizer adequo. Olha que doideira. Aí eu descobri, olha que doideira, eu descobri que o dicionário WAIS da língua portuguesa, H-O-U-A-I-S-S, WAIS, é o dicionário mais conhecido da língua portuguesa. Dicionário WAIS. O dicionário WAIS da língua portuguesa, junto com o Aurélio, né? Porque o Aurélio é mais popular. O WAIS é um dicionário também popular, mas não tanto quanto o Aurélio. No entanto, o WAIS é melhor, digamos assim. A parte acadêmica gosta mais do WAIS do que do Aurélio. Enfim, deixa quieto. O dicionário WAIS é o único dicionário que eu encontrei que diz que pode ser adequo, adequas, adequo, enfim. O verbo adequar no dicionário WAIS não é defectivo. Olha que doideira. Aí você fica se perguntando, bom, mas o que eu faço na prova, Pestana? É aí que está. Este é o grande problema das bancas de concurso. Quando elas trabalham algo polêmico, elas tinham que dar alguma referência, né, bibliográfica, mas elas não dão. Então, se eu fosse você, o que eu faria? Eu iria pelo que dizem todos os gramáticos. O que dizem? Verbo adequar é um verbo defectivo. Eu ignoraria o dicionário WAIS, porque todos os outros dizem a mesma coisa. O adequar é defectivo. Tudo bem? Tranquilo? Olho na telinha, continuando a brincadeira. Então, eu já falei do ear, iar, caber, valer. Vou falar agora do requerer. O verbo requerer tem muita gente que pensa que é derivado do verbo querer.
mas isso é mentira. Cuidado com isso. O verbo requerer, ele tem uma conjugação especial. Na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, ele é conjugado assim. Eu requeiro, tu requeres, ele requer. Nós requeremos, vós requereis, eles requerem. Então, eu requeiro. Requeiro. Cuidado com a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo requerer. E, consequentemente, cuidado com todo o presente do subjuntivo do verbo requerer. Por quê, Pestana? Porque todo o presente do subjuntivo é baseado no radical do verbo da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, se é eu requeiro, como é que vai ficar no subjuntivo? Que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais, que eles requeiram. Beleza? Cuidado com o verbo requerer. Tá, beleza, mas e nas outras conjugações? Como é que eu faço? Você vai conjugar igual qualquer verbo de segunda conjugação. O que é um verbo de segunda conjugação mesmo? Tá lembrado? Vamos lá. Verbo de primeira conjugação. Vogal temática A. Verbo de segunda conjugação. Vogal temática E. Verbo de terceira conjugação. Vogal temática I. Então, se eu digo eu vendi, eu vou dizer eu requeri. Beleza? Se eu digo eu venderei, eu digo eu requererei. Então, o verbo requerer, você só tem que tomar cuidado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e, consequentemente, no subjuntivo. Porque a primeira pessoa do singular do presente do indicativo é eu requeiro. Tudo bem? Cuidado com ele. Verbo precaver-se. O verbo precaver-se é considerado um verbo pronominal porque ele é conjugado com a presença da parte integrante do verbo. Beleza? Existem outros verbos assim, em que não são conjugados sem o pronome. Aí você vai dizer que esse verbo é um verbo pronominal, porque ele é conjugado com a presença de um pronome. Mas vamos lá. Qual é o bizu do verbo precaver? O verbo precaver é o seguinte: ele é um verbo defectivo. No presente do indicativo, ele só existe na primeira do plural e na segunda do plural. Cuidado com ele, por favor, porque muita gente diz assim, ó, não, fica tranquilo que eu me precavenho. Ou, não, fica tranquilo que eu me precavejo. Cara, não existe nem eu me precavenho e nem eu me precavejo. Ah, mas um monte de gente fala assim, eu sei, mas não está de acordo com a norma culta. O verbo precaver só existe na primeira do plural e na segunda do plural do presente do indicativo. Então, só existe nós nos precavemos, vós vos precaveis. Tá claro isso? E as outras conjugações? As outras conjugações seguem o paradigma, o modelo de verbos terminados em ER, ou seja, de verbos de segunda conjugação. Como, por exemplo, vender. Então, se eu digo eu vendi, eu vou dizer eu me precavi. Tu vendeste, tu te precaveste. E por aí vai. Cuidado também com o verbo reaver. Porque o verbo reaver é derivado do verbo haver. Em outras palavras, para você saber a conjugação do verbo reaver, você precisa saber a conjugação do verbo haver. E aí, eu vou te dar um bizu. Primeiro, você decore a conjugação do verbo haver. E aí depois fica fácil você conjugar o verbo reaver. Por que que fica fácil? Por um motivo muito simples. Olha para mim rapidinho. O verbo reaver é conjugado igual ao verbo haver, desde que na conjugação do verbo haver exista a letra V. Como assim, Pestana? Não entendi muito bem.
Calma, vou te explicar. Vamos conjugar o verbo haver. Eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Observe que no presente do indicativo só existe a letra V na conjugação do verbo haver, na primeira do plural e na segunda do plural. Então, o verbo reaver é conjugado igual ao verbo haver. Então, adivinha como é que vai ficar? Nós reavemos, vós reaveis. Beleza? E as outras conjugações do verbo haver? Se tiver a letra V, o verbo reaver vai ser conjugado igualzinho. Então, se eu digo assim, eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Se tem a letra V em toda a conjugação, do futuro do presente, o verbo reaver vai ser conjugado igualzinho. Então, eu reaverei, tu reaverás, ele reaverá. Nós reaveremos, vós reavereis, eles reaverão. Beleza? É isso. Se tiver a letra V, o verbo reaver é conjugado igual ao verbo haver. Safo? Continuando. O verbo prover é um verbo interessante. Por quê? Porque ele parece que é derivado do verbo ver. Mas ele não é derivado do verbo ver. Cuidado com o verbo prover. O verbo prover, a princípio, parece com o verbo ver. Porque no presente do indicativo, a gente conjuga o verbo prover assim, ó. Eu provejo, tu proveis, ele provê. Nós provemos, vós provedes, eles proveem. Então, observe o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Percebe que a conjugação do verbo prover é igual ao verbo ver no presente do indicativo? Aí você pensa assim, pô, é igualzinho. Aí você pensa que todas as outras conjugações são cópia e cola do verbo ver. Só que isso não é verdade. Então, pelo amor de Deus, por tudo quanto é mais sagrado neste mundo, o verbo prover só é igual ao verbo ver no presente do indicativo. E, consequentemente, é claro, no presente do subjuntivo, né? Afinal de contas, o presente do subjuntivo é cópia e cola da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Você já sabe isso, já falei isso várias vezes na aula de hoje. Agora, em todas as outras conjugações, você vai conjugar o verbo prover como qualquer outro verbo de segunda conjugação. Então, se eu digo eu vendi, você vai dizer eu provi. Se você diz tu vendeste, você vai dizer tu proveste. E por aí vai. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando a missão, verbo viger. Apesar de já ter falado sobre o verbo viger na aula de verbos defectivos, o verbo viger nunca custa retomar, cara. O verbo viger, na primeira pessoa do singular, não existe. Então, não existe eu vijo. Não existe. Em todas as outras formas, o verbo viger vai ser conjugado como qualquer verbo de segunda conjugação. Então, tu viges, ele vige, nós vigimos, vós vigis, eles vigem. Beleza? Tranquilo? Então, eu vendi, eu vigi. Tu vendeste, tu vigeste, por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, fica ligado no verbo viger. A primeira pessoa do singular, eu vijo, não existe. As outras formas existem normalmente. E só para fechar direto mesmo, eu vou falar do verbo aderir. Depois eu termino isso aqui na aula que vem. O verbo aderir e todos esses verbos que estão entre parênteses
competir, preterir, discernir, concernir, impelir, expelir, repelir, são verbos conjugados igualmente. A conjugação é idêntica, idêntica. Então, se eu digo eu adiro, tu aderes, ele adere, nós aderimos, vós aderis, eles aderem, você vai dizer eu compito, eu pretiro, eu discerno, eu concirno, eu impilo, eu expilo, eu repilo. Ou seja, a conjugação do verbo aderir e de todos os verbos que estão entre parênteses é igual. Tais conjugações são idênticas. Então, eu adiro, tu aderes, ele adere. Nós aderimos, vós aderis, eles aderem. Todos os outros verbos seguirão esse paradigma, esse modelo. Na aula que vem eu termino isso. Olha para mim rapidinho. Na aula que vem, tá olhando para mim? Na aula que vem, o que eu faço? Termino conjugação verbal e entro em uma informação nova dentro de verbo. Beleza? Tranquilo? Não adianta a gente ter pressa em verbo, porque verbo é perigoso. A gente tem que ir com calma, devagar, anotando tudo, step by step. Beleza? Valeu!